Bom dia! Bom dia, Epicentro. Porra, a primeira coisa que eu cheguei aqui, que o Jordão me falou, é o seguinte: fizemos uma plaquinha. Eu falei, que plaquinha? Ele falou, foda ou lixo? É sacanagem, né, cara? Puta jeito de receber um palestrante. Bom, gente, deixa eu falar um pouco. Primeiro, agradecer o convite do Jordão, né? Eu adoro eventos como esses que tenta buscar algumas respostas, principalmente para empreendedores, né? Quando ele me convidou para vir para o Epicentro no começo do ano, e eu falei que seria bastante difícil, que eu não deveria estar no Brasil, ele encheu bastante o meu saco que deveria ir, que ele viu uma palestra minha, que ele achava que tinha tudo a ver. E aí, quando eu aceitei, eu falei para ele, umas 3 semanas atrás, ô Jordão, o que eu vou falar lá? O que você quer que eu fale? Né? Vou falar de e-commerce, vou falar de digital. Ele falou, cara, quero que você fale da sua vida, né? Quero que você fale a história da sua vida e vai fazendo relação com o seu trabalho, com o seu profissional. E eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de frio na barriga e um pouco também desconfortável, e não é por conta da plaquinha do foda ou do lixo, não. Mas eu palestro já há bastante tempo, né? Sou professor de marketing digital e dou aula para bastante executivo, grandes executivos até de alto escalão, bastante questionado. Já palestrei também Brasil inteiro e fora do Brasil, falando de marketing digital. Mas é a primeira vez que eu vou falar em público, em um palco, da minha vida, né? É por isso que eu estou com um pouco de frio na barriga. Então, não sei se todos vão levantar a plaquinha do foda, mas foda-se também. Começando da história da minha vida, eu vou começar do momento atual e depois eu vou voltando um pouquinho para explicar o caminho que me trouxe até aqui, tá? Tenho 37 anos, eu sou co-founder e CRO de uma companhia chamada Infracommerce, uma companhia que existe há 6 anos, eu vou falar um pouco dela. Minha vida acadêmica, eu comecei fazendo processamento de dados, depois eu fiz direito, não terminei, parei no 4º ano, me formei em publicidade, fiz uma pós-graduação de marketing e agora, recentemente, terminei o MBA. Passei por algumas empresas, Brasoft, Universal Music, B2W, Daslu, e algumas coisas extracurriculares. Eu fui consultor de e-commerce, mas não fui consultor porque eu quis, eu fui consultor porque eu precisava de dinheiro. Depois eu vou falar um pouco dessa fase da minha vida. Fui curador do E-Commerce Brasil, o maior fórum de e-commerce desse país e já expandindo agora para a América Latina. Sou professor de negócios digitais. Fui membro do conselho do Sebrae de negócios digitais para pequenas empresas. Eu tive o prazer de ser indicado pelo E-Commerce Brasil por 3 anos consecutivos como um dos 5 melhores profissionais de e-commerce do Brasil. Fui indicado também pela ABECOM, Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, entre os 10 melhores profissionais de e-commerce do Brasil. Então, isso aqui é onde eu estou hoje, né? Como o Jordão falou, tive também a oportunidade de participar da construção, direta ou indiretamente, de mais de 100 negócios digitais no Brasil. Quando eu estava montando aqui a apresentação, cadê o Jordão? Deixa eu até avisar ele. Esse tempo aqui eu não vou nem ligar, tá? Então, depois vai estourar e você vai gritando aí, eu vou tentando acelerar. Quando eu estava fazendo a minha apresentação, finalizando ela nessa madrugada, eu estava montando os logos. Aí já tinha passado uns 40 minutos e a minha namorada, que está por aí, falou assim, e aí? Tá terminando? Eu falei, não, estou no primeiro slide ainda. Falou, pô, mas o que você está fazendo? Eu falei, estou colando o logo. Eu falei, não, desencana, coloca só alguns. Então não estão mais de 100 aí, talvez tenha 60, 70, mas aqui com certeza está um dos principais, né? Se vocês olharem algum desses logos, a gente está falando de grandes empresas multinacionais, grandes marcas nacionais, e eu tive a oportunidade de liderar, ou ser o diretor ou implementador de todos esses projetos.
Comecei em 2002, tá? A fazer e-commerce. Hoje eu sou um dos sócios fundadores da InfraCommerce, então vou falar um pouco da empresa da qual eu participo. É uma empresa fundada em 2012, né? Uma empresa bastante recente ainda, a gente está completando agora 5 anos, indo para o 6º ano de operação. É uma empresa hoje que possui mais de 600 funcionários. É gente pra cacete, fazendo serviço. Líder no mercado latino-americano em operações de B2B e B2C e na omnicanalidade. A operação já está rodando no Brasil desde 2012, o México a gente abriu o ano passado, Colômbia e Argentina estão indo para o ar agora até dezembro, e no começo do ano que vem a gente vai tocar Chile e talvez até o final do ano o Peru. Tá? Esse ano ganhamos 2 principais prêmios da categoria, né, do E-Commerce Brasil, da Associação Brasileira de E-Commerce, como melhor empresa de operações de e-commerce e como melhor empresa em serviços digitais. Para a gente que trabalha com e-commerce, é quase o Oscar aí do e-commerce, né? O prêmio não paga a conta, mas ele traz uma gratificação e mostra que a gente está no caminho certo. Tem alguém que trabalha com e-commerce aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia, por gentileza. Pode levantar a mão, gente. E-commerce? Tá bom. Pouca gente até. O que a InfraCommerce faz? Né? Por que nós montamos a InfraCommerce? É a ideia de um alemão chamado Kai, que me convidou para vir para o projeto. A ideia da InfraCommerce era montar uma empresa para resolver a cadeia inteira do e-commerce de ponta a ponta. O Kai foi presidente do Brands Club. O Brands Club era, acho que muita gente conhece, né? Um clube de compras de moda bastante famoso. Ficou aberto aí por 2, 3 anos, chegou a faturar 300 milhões de reais. O Brands Club era de uma empresa chamada Brands for Friends da Alemanha. O Brands Club no Brasil não ia bem. O pessoal da Alemanha mandou o Kai para cá para fazer uma auditoria, uma controladoria e fazer um reporte do que estava acontecendo. Quando o Kai chegou aqui no Brasil, ele viu que estava uma zona, produto desviado, sem sistema, produtos mal comprados, enfim, né, aquela empresa brasileira 100% operada por sócios brasileiros, respondendo para um grupo alemão. O Kai, quando chegou aqui, ficou maluco e falou, meu, que bagunça. Toda vez que dava problema, ele tinha 7 fornecedores. Dava problema na plataforma, ele ligava para a plataforma e falava, o problema não é meu, o problema é do RP. Ligava para o cara do RP e falava, o problema não é meu, o problema é do cara de integração de pagamento. Ligava para o cara de pagamento e falava, o problema não é meu. Aí ele falou, pô, o Brasil tem um problema de batata quente. Resumindo, o Kai casou com uma brasileira, né? Como a grande maioria dos gringos que residem hoje aqui no Brasil. Teve um filho brasileiro, se apaixonou pelo Brasil e não voltou mais para a Alemanha. Ele vendeu o Brands Club para a Naspers, do grupo Buscapé, e queria fazer uma empresa para resolver o problema da batata quente. Que era uma empresa que resolvesse 100% e que tivesse todas as soluções da cadeia em uma única empresa. Não é um modelo novo no mundo, né? Já existe uma empresa chamada GSI, que foi vendida para o eBay por $2 bilhões, e uma outra grande chamada PSF Web. Quando ele começou a fazer o benchmark e estudar o que ele precisava para montar essa empresa, ele pensou em comprar algumas empresas, porque algumas coisas dava para se fazer do zero. Logística, estúdio, né? A parte de gestão. Mas a parte de plataforma e de marketing, ele queria comprar alguma empresa local com know-how. Ele decidiu, então, comprar uma empresa chamada Underdogs. Era uma boutique grande de mídia, de performance, que fazia para grandes empresas. E uma dessas empresas, que a Underdogs prestava serviço, era da Daslu. O Kai foi conversar com os clientes das empresas que ele estava comprando, me contou todo o projeto. E depois de contar o projeto, ele perguntou para mim, você acredita nesse projeto? E eu falei assim para ele, quanto de dinheiro você tem para colocar nesse projeto? E ele me falou, 10 milhões de reais. E eu falei assim para ele, pega os 10 milhões de reais e volta para a Alemanha. Porque se é difícil fazer a gestão de um e-commerce, para quem trabalha com e-commerce que sabe do que eu estou falando, imagina, ele queria na cabeça dele fazer a gestão de 100 e-commerces ao mesmo tempo. Cara, 100 CNPJs dentro de um galpão, 100 tipos de embalagem, 100 scripts de saque, 100 plataformas de front. Eu falei, alemão, vai embora, isso não vai dar certo. Ele foi embora, 3 meses depois me ligou,
e falou assim: Pavão, eu ainda quero fazer o projeto, mas eu descobri que eu vou precisar de uma pessoa que conhece muito de legislação, tributação. Eu tenho dinheiro, eu tenho a visão, eu sou um cara de negócio, eu tenho network, mas eu preciso de um cara para tocar a operação. E me convidou para vir para o projeto. E aí, mais uma vez, eu falei para ele: Caia, esse negócio não vai dar certo. Nesse momento, eu era diretor da Daslu. Passados-se 2 meses, ele deu início, abriu o CNPJ, me encontrou em um evento mais uma vez e me explicou o seguinte: Pavão, deixa eu te explicar o que a Infracommerce faz. A Infracommerce, ela compra no atacado e vende no varejo. Então, a loja da Ray-Ban, que faz 10 mil pedidos, quando ela vai entregar um pedido de São Paulo para São Paulo, uma caixa de óculos, o custo do frete para 10 mil pedidos lá para o correio, ele ia pagar R$ 7,00. Quando a gente chegar num volume de 100 mil pedidos, esse mesmo pedido para a gente entregar São Paulo, vai nos custar 4. E a gente pode vender esse frete a 5, 5,50. Então, nós não somos uma empresa de e-commerce, nós somos uma empresa de atacado. Nós somos uma empresa de comprar no atacado e vender no varejo. E nós vamos ganhar spread sobre essa escala. Segundo ponto, quando a Americana for negociar, quando a Ray-Ban for negociar com a Cielo, ela não vai conseguir ter a mesma taxa que a gente processando 100 mil pedidos. Então, a gente vai conseguir embalagens, logística. Então, a gente vai conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro em todas essas verticais, onde a gente vai estar comprando no atacado e vendendo no varejo. Segundo ponto. Quando a Ray-Ban quiser investir em uma automatização de estoque, em um sorter, em um sistema WMS, em um sistema de ERP, em um sistema de BI, ela nunca vai conseguir fazer um investimento como nós, com 100 mil pedidos, porque ela nunca vai ter payback para a operação dela de 10 mil pedidos. Quando nós tivermos 100 mil pedidos, a gente vai conseguir ratear isso e vai ficar um pouquinho para cada, de forma que nós teremos os melhores sistemas, a melhor estrutura, melhor equipe, melhor automação, logo nós teremos o melhor SLA de mercado e com a gente eles vão vender mais. Então, a gente vai ter escala, a gente vai ter infraestrutura rateada e a gente vai ter SLAs diferentes do mercado que eles não conseguem ter por conta desse investimento. E aí eu entendi e falei: pô, a gente não vai fazer e-commerce, né? A gente vai resolver o problema da cadeia. O problema da cadeia é que não fecha a conta, todo mundo lia que o Submarino estava quebrado, que não fazia lucro, a Netshoes não fazia lucro, o Magazine Luiza não fazia lucro, o Privalha não fazia lucro, o e-commerce brasileiro não fazia lucro. E a indústria estava vindo para o e-commerce em 2012. A Sony, o Whirlpool, Electrolux, LG, hoje é uma realidade. Há 7 anos atrás, a indústria não queria vir para o varejo, porque ela tinha medo de conflitar canal. Foi aí que eu entendi e falei: poxa, vamos embora. Entendi essa brincadeira. E entrei nessa empreitada com ele, ele mais 12 ou 13 funcionários, que hoje somos 600 aqui no Brasil, e hoje a companhia deve processar um pouco mais esse ano de 2 bilhões de reais de GMV. É uma empresa que já está brequivada, com 4 grupos de investidores, recebemos quase 60 milhões de aporte no meio do caminho, e hoje nós temos como investidores a RBS, que é a Rede Globo do Sul, eBricks, Grupo Malve, Transcosmos, uma gigante japonesa, e um grupo grande americano. Isso é onde eu estou hoje, né? Falando um pouco aí da Infracommerce. Deixa eu mostrar alguns dos clientes também, né? Daqueles 100 e-commerce que eu montei, uns 40 foi dentro dessa companhia. Então, é uma empresa de respeito com clientes de respeito, né? E aí eu entro na história da minha vida. Eu adoro frases. E hoje eu vou contar em frases. Eu já falei para minha namorada que eu vou montar um dia um site de frases de caminhão. Porque eu gosto muito de frases, mas não frases por frases, né? Frases que fazem sentido e dão relação com o meu dia a dia. Então, tem uma frase que fala que quem vê a foto não vê o filme. O povo vê as pingas que nós tomamos, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Hoje é muito engraçado quando eu chego com a minha Porsche em algum lugar e eu escuto assim: olha o Playboy, olha o filhinho de papai. Eu adoro ouvir isso, né? Porque quando a gente passa o nosso filme, e aí eu vou tentar também não me emocionar, mas aqui é de onde eu vim, né? E não é uma foto do Google, não, para poder ilustrar. Aqui é exatamente onde eu cresci e fui criado até os 19 anos. Tem alguém de São Bernardo do Campo aqui, não?
Jardim P, alguém conhece? Favela do Jardim P? Hoje já demoliram, né? Mas até quando eu saí de lá, ainda tinha uma favela. E aqui do lado esquerdo, no canto esquerdo inferior, é a casa do meu pai, que dá a visão para baixo. Hoje ali está tudo demolido. E aqui no lado direito é o centro da favela do Jardim P, onde eu tive o privilégio e a oportunidade, né, de poder ter sido colocado lá por Deus, porque eu acredito muito numa coisa que fala assim: a gente só sabe o que é bom quando a gente conhece o ruim. Tudo é base de comparação, né? Então hoje, pelo fato de eu ter vivido até os 19 anos aqui, nesse lugar, eu vi muita miséria. Eu vi muita droga, eu vi muito tráfico, assassinato, incesto, traição. Sabe as coisas da vida real? Né? Que tem muita gente que não sabe o que é. Eu vi aqui dentro. Em 1994, eu fui fazer minha primeira escola técnica. Estudei em escola pública a vida inteira. Em 1997, entrei na minha primeira faculdade de Direito, e comecei o meu primeiro trabalho vendendo lingeries com a minha mãe. A minha mãe... Alguém trabalha com lingerie aqui, não? Ótimo. Uma marca que eu nem sei se existe mais, chamada... Tinha Doce Bumbum e tinha Raíssa de Fortaleza. Como é que funciona? A fábrica manda para os sacoleiros, né, todos os lugares do Brasil, tem lá a sua região de distribuição. A minha mãe era responsável pelo ABC, pelo litoral, e um pouquinho ali, litoral sul até Registro, e depois para o litoral norte, Guarujá, até Bertioga. A gente recebia esses produtos no aeroporto, sacolas de lingerie, colocava dentro do carro e saía de casa em casa vendendo para sacoleiras que vendiam para outras moradoras. No caderno, cheque, né? Inadimplência, aquela merda toda. Sem gestão, minha mãe também mais bagunçada do que eu, mas eu aprendi muito ali da venda, né? Até hoje eu falo que eu sou um vendedor. A forma de você vender mais, a forma de você fazer a venda casada, a forma de você fazer o cross-selling, a forma de você entender cada barraco que a gente entrava, cada casa que a gente entrava para tomar um café enquanto abria lá a lingerie com bojo, sem bojo, né? Meia taça, espartilho. Fui bom nisso. Só para vender, viu? Cadê minha namorada? Então depois eu vou arrumar confusão. 1999, fui prestar serviço militar, tiro de guerra de Seminário do Campo. Uma outra fase da minha vida onde eu aprendi muito, e eu acho que todos os homens, e talvez mulheres, devessem ter a obrigação de passar por aqui. Aqui eu aprendi hierarquia. Aqui eu aprendi, manda quem pode, obedece quem tem respeito. Aqui eu aprendi a ter paciência, aqui eu aprendi a engolir sapo. Porque tudo que você estava certo não interessava se você estava certo, né? Paga 10 flexão. Não, mas não fui eu, paga 30. Não, paga 50. Vai para a prisão, vai passar a noite lá dentro, segurando a merda do fuzil. Não tem papo, não tem conversa. E no mundo de hoje, né? O mundo milênio, o mundo X, o mundo wherever, você contrata o estagiário, na segunda semana ele está pedindo feedback porque ele não está virando diretor. Põe esse cara para fazer exército. O cara passou 3 semanas, eu não vou ter stock options na empresa? Não, qual é o meu plano de carreira? Estou sentindo falta de diretriz. Tenho novas ideias que não me ouvem. Com 3 semanas. Tem a parte boa? Tem. Mas eles deveriam ter feito um pouco de exército, né? Eles seriam menos eufóricos, menos ansiosos, mais pacientes, mais compreensivos. Em 2000 veio o meu primeiro emprego em uma corporação. Era uma fábrica de gabinetes de computador chamada Case Tech, que depois virou MS Tech, que depois virou MPB. Gabinetes para computador. 2 minutos. Nunca. Comecei a trabalhar na linha de produção, depois virei piloto de empilhadeira, fui promovido, depois fui promovido para controle de qualidade, e alguém me achou lá no meio da fábrica e falou, você tem que ser vendedor. Passei para vendas, depois de 2, 3 anos eu já era gerente de vendas de uma corporação, não me lembro quanto faturava,
mas com uma equipe de 20, 25 vendedores representantes. Em 2003, virei gerente nacional de vendas da Universal Games. Em 2005, fui trabalhar no Submarino. Queria trabalhar com e-commerce, queria trabalhar com o futuro. A internet vai ser o futuro, o e-commerce vai ser o futuro. Pós-bolha. Aqui veio a minha primeira grande decisão para tomar na vida. Entrei no Submarino, fiquei lá por 2 anos, 3 anos, veio a fusão, virou B2W, a empresa foi para o Rio de Janeiro. O meu ex-presidente, o meu ex-chefe, André Luiz Shinohara, bastante conhecido por todos, saiu e assumiu o diretor da Americanas.com, um cara chamado Rony. Escroto. Se ele estiver por aí, pode levantar a mão. Não tá? Que bom. É um cara escroto que eu não me identificava com os valores. Né? Os valores dele eram completamente diferentes da Submarino, que eram completamente diferentes dos meus. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Ele foi diretor por 17 anos da LASA, Lojas Americanas, S.A. E quando a empresa fez a fusão e foi para o Rio, eu não me adaptei. Eu não vi os valores, mas eu tinha um problema para poder pedir as contas. Não está dando para ver porra nenhuma desse Excel, mas eu vou falar para vocês. Era um plano de stock options. Eles retinham funcionários dando ações, que para poder receber as ações ele tinha que ficar um período. Eu tinha que ficar 4 anos para poder receber minhas ações. Eu tinha 5.000 ações. O valor do strike price na época, que era o valor que eu tinha o direito de compra, era de R$7. A ação estava a R$80 e acreditava-se que ia chegar a 180, 200 por conta da fusão e eles terem 78% de share. Então, 5.000 ações a R$200 significava R$1 milhão, com 26 anos de idade. Como é que eu peço as contas e jogo 1 milhão? Quem ganhou R$1 milhão aqui até os 26 anos? Está com vergonha de falar, né? O pessoal roubar lá fora. Foi uma decisão bastante difícil. Eu pedi as contas, entreguei as minhas ações, voltei para São Paulo. E graças a Deus, eu podia ter errado. Né? Foi uma decisão. As ações, depois de 4 anos, estavam valendo R$6, não mais 80. E se eu quisesse realizar, se eu tivesse continuado lá, eu pagaria 5.000 vezes R$2, que era o delta. Então, me custaria R$10 mil. Deu certo, mas poderia ter dado errado. E foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu coloquei valores na frente de dinheiro. Em 2006, me formei em publicidade, Universidade Metodista de São Bernardo. Em 2008, meu primeiro CNPJ, minha primeira queda como empreendedor. Sou foda pra caralho, vou abrir o meu e-commerce. Conheço tudo de games, trabalhei na Universal Games, cuidei do Submarino de games, peguei uma loja de 100 mil, cheguei em R$6 milhões por mês. Eu não estava preparado para ser empreendedor. Quebrei. Com a minha ex-mulher grávida, de 2 filhas gêmeas, sem convênio. E eu devendo R$600 mil para o banco. Fui ser consultor de e-commerce. Não porque eu queria, mas porque eu sabia. E precisava comer. Então, eu fiquei 1 ano fazendo 30, 40, 50 lojas. Ah, quanto você vai me cobrar? R$1.000, R$2.000, R$5.000. Né? Era um momento que eu estava perdido, frustrado. Sabe aquele momento que você deitava e falava, eu sou um bosta? Sabe aquele momento que você deitava e alguém se alguém viesse e falasse assim, Pavão, levanta essa cabeça, porque daqui 7 anos você vai ter uma empresa que fatura R$2 bilhões. Você vai ter uma empresa com 600 funcionários, multinacional, e poder comprar o carro que você quiser, a roupa que você quiser, comer o que você quiser. Eu ia falar assim para esse cara, você está de sacanagem, né? Então, aqui começa a primeira mensagem. Cara, a vida é assim mesmo, você vai subir e cair. E quando você está lá embaixo é que você tem que acreditar, se olhar e falar, eu preciso de mim. Eu preciso acreditar para poder evoluir. E passar para a próxima fase. Em 2009, depois de fazer freela, entrei em uma outra startup em 2010, chamada B-Club, o clube de compras dos clubes de compras coletivas, sócio do Ikeda, R$5 milhões de aporte. Quebrei de novo.
Eu estava preparado, mas o mercado não estava. Em 2011, virei diretor de e-commerce da Daslu. Frustrado, com medo de ser empreendedor, nunca mais queria mexer nisso. Já tinha meu salário, ganhando 20, 30 mil reais, bônus, 7 salários, carro. Fiquei 3 anos aqui, quando o Caio me encontrou e me fez aquela oferta que eu já falei para vocês, né? E eu falei sim. Então, minhas dicas em frases aqui para poder finalizar, porque já estão fazendo assim, Primeiro que eu tenho 10 minutos a mais, porque nem era meu horário. Então, quem atrasou aí vai esperar um pouquinho, tá? Demita o ruim, independente do quão bom ele for. Foda-se se ele é seu amigo, foda-se se ele tem bom coração. A empresa tem que dar lucro, a empresa tem que ter entrega. As pessoas boas vão para a ONG. Se é seu amigo e você gosta dele, você vai lá e dá treinamento para ele. Né? O medíocre é o pior funcionário que você pode ter. Não seja chefe de ninguém, seja líder. As pessoas querem ser lideradas, não querem ser mandadas. Não tenha funcionários ótimos, tenha ótimos sócios. Eu tenho 22 sócios hoje da minha companhia, que são os funcionários que eu identifiquei que teriam talento, e eu dei uma parte da empresa para eles como stock options. Retenha esses caras, porque as pessoas são tudo. Não seja fornecedor do seu cliente, seja o principal parceiro dele. Saiba falar não para o seu cliente. Acabei de falar, não vou montar o site da sua indústria, o maior fabricante de armas. E ele falava assim, não, mas eu tenho colete à prova de bala, eu tenho arco e flecha, eu tenho bababá, eu faturo 200 bilhões, eu sou mundial. E eu não quero dar força para uma empresa que vai colocar na rua a arma que pode matar a minha filha. O dinheiro não pode vir antes de tudo. Agora, na semana passada. O dinheiro não pode ser o objetivo fim. E é a essência do seu projeto. Ele é o meio, ele é a consequência. Óbvio que a gente precisa de dinheiro. Óbvio que a empresa é feita para dar lucro. Óbvio que o CNPJ gera riqueza. Mas qual é o meio? Qual é o seu projeto? Qual é o seu propósito? Qual é o seu legado? A empresa que nasce só pensando no dinheiro, já nasceu falida. Seja inovador, tenha processos, acompanhe as concorrentes do Brasil e pelo mundo. Quem está fazendo o que você faz em todo lugar do mundo? Entra no site dele uma vez por semana. Admite que seu concorrente é melhor que você, copia ele no que ele é melhor. Coloca processo, coloca meta. A tia do café tem que ter meta para servir café. O presidente tem que ter meta da companhia, a empresa inteira tem que ter meta. Não é vergonha ter meta, isso é uma empresa. Coloca a meta, controla, processa e muda. A empresa vai errar, a gente erra. Chute da sua vida tudo e todos aqueles que te tiram o seu foco do caminho do seu propósito. Às vezes a gente encontra sanguessugas e a gente se envolve e a gente não percebe. E quando a gente vê já é tarde. Faça constantemente uma avaliação das pessoas que estão à sua volta, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós passamos mais tempo. E quando detectar, chuta da sua vida o que te atrapalha. Se ela não te agrega e te tira do seu caminho, chuta. Não ligue para o que os outros pensam de você. Seja o líder da sua vida. Ninguém paga as suas contas. Tenha fãs, não tenha clientes. 90% dos clientes atuais da Infracommerce vieram por recomendações dos clientes antigos. Sim, meu departamento de marketing é uma merda. Porque só 10% vir sem ser por clientes antigos, mas os seus clientes te recomendarem é o maior sinal que a sua empresa vai ser perene. Estou acabando. Não vou me tirar do palco. Ignore e veja menos as notícias de bosta do nosso país nos noticiários. Esse país medíocre que a mídia relata não pertence a nós, empreendedores. Não desista do nosso país. Somos os únicos que podemos mudar, retomar nosso estado e deixar um futuro melhor para os nossos filhos. As pessoas falam assim, eu vou embora do Brasil. Está uma merda. Esse país é uma merda. Se nós, empreendedores, que pagamos os impostos e os salários, não tirarmos esses bandidos de lá e ficar todo dia vendo o noticiário e falando é uma merda, ele vai ser uma merda. Nós somos os únicos capazes
de mudar o Brasil. Então, para de ver essas notícias e vamos focar na solução, na criatividade. Em toda dificuldade existe uma oportunidade. No momento mais crítico da economia foi o momento que a Infracommerce mais cresceu. Estava todo mundo quebrando e as indústrias queriam cortar o canal e ser mais rentáveis. Elas foram para onde? Para a internet, porque a internet corta o distribuidor, corta o varejista, corta o representante. É da fábrica direto para o consumidor, tem mais margem. Então, enquanto estava todo mundo chorando, a gente estava vendendo lenço. Nossa empresa cresceu 300% no ano de 2015 e 2016, que foi o pior ano da economia brasileira. Não seja vítima. Você está exatamente na posição em que você se coloca. Não culpe os outros pelos seus fracassos. Exercite o movimento chamado TBC. Tirar a bunda da cadeira e fazer. Para de colocar a culpa no mundo, para de colocar a culpa na economia, de onde você veio, de onde você saiu. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Pense grande e acredite. Você pode fazer acontecer. Independente de onde você nasceu, da sua cor, da sua raça, eu consegui, e eu acho que vocês também conseguem. Acabou? Muito obrigado, gente. Espero que vocês possam... levanta a placa aí. Se tiver lixo, pode levantar também. Aí, se fudeu, Jordão. Cadê o Jordão? Obrigado, gente. Boa tarde.